Essa é a correção do 7º ano, PET 6, semana 1, português. Então, na correção de atividades do PET 6, semana 1, estão nas páginas 2 a 5 do PET. Observe o esquema sobre os elementos da narrativa. Os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos, como os personagens, que é quem participou da ação, o lugar e o espaço, que é onde a ação aconteceu, o tempo, quando os fatos aconteceram, o narrador, quem conta a história, e a ação, o enredo, o que acontece na história. Então, levando isso em consideração, na atividade 1, leia o texto Ícaro no seu PET e responda às questões. Então, é um texto longo, eu vou resumir a história para vocês. Dédalo, que é o pai, e Ícaro, que é o seu filho, estão presos em um labirinto e a única maneira que tem de fugir é através do ar. Então, Dédalo faz asas utilizando cera e penas e dá as instruções para o seu filho Ícaro, que ele não deve se aproximar muito do sol, senão a cera vai derreter, e nem se aproximar muito do mar, senão vai umedecer a cera. Então, os dois iniciam um voo, porém Ícaro se aproxima demais do sol, a cera derrete e ele cai no mar. Dédalo chega em terra, o seu filho está no mar, ele recolhe o corpo, enterra Ícaro e coloca o local onde ele chegou com o nome de Icária, em homenagem ao Ícaro. Em seguida, ele vai para Sicília, cria um templo em homenagem ao deus Apolo e deposita lá as suas asas em homenagem ao deus. Número 1. Quais são os personagens da narrativa? Ou seja, todos que estão na história. Então, nós temos Dédalo, Minos, Ícaro e o lavrador. Quem são os personagens principais? Ou seja, quem que na maior parte da história, a história gira em torno deles. Então, é Dédalo e Ícaro. E quem são os personagens secundários? Minos e o lavrador. 4. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos aconteceram no passado. Então, foi aprisionado em uma torre. Mas o que indica principalmente é o verbo, foi aprisionado. Então, está no passado. 5. Em que espaço acontece a narrativa? Então, no labirinto, em uma ilha. 6. A história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Então, mitos são histórias populares ou religiosas elaboradas por pessoas da época da sua criação. Normalmente é uma narrativa, usa a linguagem simbólica e retrata ou descreve situações. Está gostando da correção? Então, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos de correção que saem aqui semanalmente e dê o like no vídeo. Atividade 2. Releia o texto a seguir e faça o que se pede. Preencha o esquema respondendo o que foi lido no texto. Então, qual é a situação inicial? Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar, apenas pelo ar. Complicação e o conflito da história. Dédalo tinha medo dos perigos que seu filho correria ao voar, mas não queria que eles continuassem prisioneiros. Clímax, que é a parte principal da história, o desfecho da história, O pai deu as instruções ao filho e ambos iniciaram um voo. Porém, Ícaro se aproximou muito do sol, a cera das asas derreteu e ele caiu no mar. Então, desfecho, que é o final da história, o pai enterrou o corpo e denominou a região de Icária em memória. Chegou a Sicília, ergueu um templo a Apolo e lá depositou as asas que ofereceu ao deus. Pessoal, se tiver muito rápido, vocês podem parar o vídeo para anotar e não esqueça de dar o like no vídeo. Atividade 3. Leia o texto e responda às questões. Então, nós temos aqui um poema, Espinho e Fulô. Cresci entre os campos belos,
da minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. 1. Qual a finalidade do poema? Então, ele ressalta a beleza e as qualidades de sua terra natal. Né? Ele fala aqui campos belos, né? Fala brotados da própria terra, fala dos campos com flores. Então, ele fala características que ressaltam a beleza do lugar. Transcreva as palavras que rimam no poema. Então, nós temos belos e singelos, serra e terra, primores e flores, formatos e literatos e obras-primas e rimas. 3. O poema acima foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais as palavras do poema mostram essa perspectiva? É espinho e fulô. Então, eu pesquisei espinho, né? O nome espinho, e fulô é flor, né? Flor. Então, obrigado por terem ficado até o final da correção. Inscreva-se no canal, dê o seu like, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!